Já agora, se me permitissem, eu ia ler o texto da petição. Pelo Hospital de Águeda e melhor saúde na região. Foi no ano de 1922 que entrou em funcionamento. Acompanhou o evoluir dos tempos e, depois de muitos anos de gestão da Santa Casa da Misericórdia, passou a integrar a Rede Nacional de Cuidados Médicos. Nomes que marcaram a saúde na região trabalharam para construir uma reputação sólida e cuidados médicos e humanos de grande qualidade. No final do século passado, uma das áreas de ação viu reconhecida a sua atividade, a ortopedia, e afirmou-se como um centro de excelência no contexto médico nacional. No início desta década, foi elaborado um plano de desenvolvimento estratégico que previa a fusão dos hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja, num centro hospitalar onde era preconizado, através de uma gestão comum, potenciar o que de positivo tinha cada unidade e fazer chegar mais e melhores cuidados de saúde com maior racionalidade económica às populações envolvidas. Com a nomeação e entrada em funções do atual Conselho de Administração, o Hospital de Águeda e a população que é servida começou a perder. Perderam-se as obras de remodelação das urgências, perdeu-se o serviço de cirurgia, perdeu-se o serviço de especialidades médicas, perdeu-se o internamento em cardiologia, perdeu-se a patologia clínica, perdeu-se a farmácia, perderam-se os exames complementares de diagnóstico em cardiologia, perdeu-se a ortopedia, perdeu-se na urgência as valências de cirurgia, ortopedia e apoio laboratorial. Considerando todas as perdas acima enumeradas e que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Voga tem esvaziado o Hospital de Águeda de serviços, diminuindo de forma drástica a quantidade e mesmo a qualidade dos serviços médicos prestados em Águeda. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Voga tem sistematicamente violado os seus compromissos, demonstrando uma atitude errática sobre a estratégia para o centro hospitalar e apenas revelando uma vontade férrea de encerrar serviços no Hospital de Águeda, mesmo que essa opção acarrete um aumento de despesas. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Baixo Voga negociou com o Ministério da Saúde um plano de ajustamento secreto que, face à ação que vem desenvolvendo e à forma prepotente como vem impondo a sua vontade, só poderá apontar para o encerramento do Hospital de Águeda. O plano estratégico apresentado pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Baixo Voga para o mesmo centro hospitalar é vago, pouco estruturado e incipiente. O pedido de reunião do Presidente da Câmara, que seria acompanhado de representantes de todos os partidos com assento na Assembleia Municipal, não obteve resposta, atitude que evidencia falta de respeito pelos órgãos democraticamente eleitos. Os pedidos de reuniões com o Ministério da Saúde não obtêm igualmente qualquer resposta, o que demonstra a pouca atenção que o Governo dá aos cidadãos de Águeda. Neste contexto, e na sequência do exposto, propomos que a Assembleia da República vote a presente petição, tornando suas as preocupações dos cidadãos de Águeda e recomendando ao Governo que demita o Conselho de Administração, emplene o Plano de Desenvolvimento Estratégico do Centro Hospitalar de Baixo Voga, negocie os eventuais reajustamentos que tenham de ser realizados. E esta petição tem como primeiro subscritor eu próprio. Obrigado, Sr. Presidente. As primeiras palavras para, em nome do Partido Ecologista aos Verdes, saudar todos os subscritores da petição designada pelo Hospital de Águeda e melhor saúde na região e uma saudação em particular para os subscritores que hoje estão aqui connosco e que estão a sentir que o seu direito ao acesso à saúde está a fugir-lhes a cada dia que passa. Como se sabe, o anterior governo do Partido Socialista procedeu à fusão das 14 unidades de saúde, o que resultou na criação de 6 centros hospitalares. E segundo o governo de então, esta fusão iria melhorar a prestação de cuidados de saúde às populações. Contudo, utentes profissionais de saúde, autarquias locais e as populações recearam os efeitos negativos desta fusão no acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, sobretudo no que diz respeito aos cuidados de saúde e aos serviços de proximidade. E razão de facto tinham para recear, porque os resultados desta fusão acabaram por se traduzir numa redução acentuada de valências nos polos de saúde de Águeda e de Estarreja e no desmantelar dos serviços de referência. A unidade de cirurgia de ambulatório em Estarreja, considerada aliás uma das melhores do país, tem vindo paulatinamente a ser desmantelada. A 15 de setembro, ou até 15 de setembro de 2013, dispunha de 4 dias completos de cirurgias por semana, passando este valor para metade até ao final de dezembro, ou seja, apenas
2 dias completos de cirurgia e, pior, a partir de janeiro deste ano, apenas se efetuam cirurgias durante 2 meios dias por semana. Quanto ao Hospital de Águeda, desde a sua integração no Centro Hospitalar do Baixo Voga, começou a perder valências e serviços de forma muito preocupante. E isto já para não falar do Serviço de Urgência Básica do Hospital Distrital de Águeda, que assiste a uma verdadeira ruptura no que diz respeito aos recursos humanos. Aliás, a perda de serviços e valências nos polos de Estarreja e de Águeda estão a colocar em causa a própria existência destas duas unidades hospitalares, piorando o acesso e a prestação de cuidados de saúde à população. Portanto, é por isso, e procurando também ir ao encontro das pretensões dos peticionantes, que os Verdes apresentam a sua iniciativa legislativa no sentido de garantir o acesso e qualidade dos serviços de saúde às populações de Águeda e Estarreja, porque de facto a saúde continua a ser um direito e o Governo tem a obrigação de garantir o exercício desse direito, que é o direito à saúde. Tenho agora a palavra para apresentar o projeto de resolução do PCP e, obviamente, para se pronunciar sobre a petição, a senhora deputada Paula Batista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Acho que está. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome do PCP, saudar os mais de 10.000 peticionários que subscreveram a defesa de um Hospital de Águeda e a manutenção dos seus serviços e valências, melhor saúde na região, e referir também que esta petição demonstra bem o descontentamento da população com o esvaziamento do Hospital de Águeda. A redução de valências do serviço deste hospital insere-se num processo de desmantelamento e destruição do Serviço Nacional de Saúde, impede também os doentes que tenham acesso aos cuidados de saúde mais diferenciados e mais próximos da sua área de residência e, por outro lado, os utentes são empurrados para o Hospital de Aveiro, onde os custos com as deslocações podem constituir, na sua prática, um impedimento para acederem à saúde. Lembrar também ainda que o Hospital de Aveiro tem sido notícia, e não pelos melhores motivos, pelos serviços insuficientes prestados às populações, sobre o qual o PCP tem confrontado também o Governo. Contrariamente ao que o Governo apregoa, a política de redução e encerramento de serviços e valências das unidades hospitalares não contribui para a melhoria de acesso aos cuidados de saúde pelos utentes, muito pelo contrário, dificulta o acesso, como está a ocorrer em Águeda. O verdadeiro objetivo é reduzir despesas à custa da saúde dos utentes. A atual política na área da saúde não se trata de nenhuma inevitabilidade. Para além de uma imposição do pacto de agressão da Troika, trata-se também de uma clara opção ideológica deste Governo de atacar o Serviço Nacional de Saúde. Estas são as propostas do PCP. É fundamental que se mantenha o funcionamento do Hospital Distrital de Águeda, que se reponham os serviços e valências retiradas, bem como se avalie as necessidades de saúde da população, atendendo às suas características, mas considerando também as acessibilidades e mobilidades, assim como as condições económicas. É também fundamental dotar o Hospital Distrital de Águeda dos profissionais de saúde necessários para assegurar a prestação de cuidados de saúde que a população necessita, integrando-os na carreira de função pública por tempo indeterminado. O PCP exorta todos os utentes do Hospital de Águeda a lutarem pelo seu direito à saúde, consagrado constitucionalmente. Disse. Para se pronunciar sobre a petição e apresentar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar cumprimentar os peticionários, a população de Águeda, pela denúncia que fizeram daquele que é o sentimento popular que é justo de terem sido desvalorizados os cuidados de saúde no Hospital de Águeda. E também um justo reconhecimento ao Sr. Presidente de Câmara e à atividade que fez para denunciar publicamente esta situação. Para aqueles que não conheçam o Hospital de Águeda, eu creio que não terá passado, pelo menos ao lado, as notícias que nos últimos dias ocorreram sobre o Centro Hospitalar de Baixo Voga. Por exemplo, no serviço de hematologia, são 2 anos
2 anos que os utentes estiveram à espera de uma única consulta. Se recuarmos mais um mês atrás, foram públicas também as notícias do caos do Hospital de Aveiro, praticamente existente, do aumento de casos de gripe. Ora, isso deve nos fazer pensar, porque se pensarmos sobre esse problema, então estamos a encontrar na raiz o que aconteceu com o Hospital de Águeda, o que aconteceu com o Hospital de Estarreja e a retirada de valências destes hospitais que levou a um aumento brutal dos casos do Hospital de Aveiro. E tudo isto levou a uma perda dos cuidados de proximidade às populações para o rebentar pelas costuras do Hospital de Aveiro. Por isso, o que a população do Concelho de Águeda cá vem dizer nesta petição é que quer respostas para os cuidados de saúde de proximidade e quer respostas para não ter que passar horas e horas e horas no Hospital de Aveiro, amontoados à espera de uma consulta que tarda sempre em chegar, nas condições muitas vezes que chega depois das mais precárias. O Hospital de Águeda já foi um exemplo. Os seus serviços já foram um exemplo, alguns deles, a nível nacional. E agora, o que tem é uma redução brutal de valências, de serviços, faltas de médicos e faltas de respostas para uma população que dele precisa. O que o Bloco de Esquerda defende no projeto de resolução que apresentou e que esperamos que tenha aceitação por parte de todas as bancadas, é que sejam recuperadas as valências e os serviços que este hospital perdeu. E que se reconheça de uma vez por todas que esta população do Concelho de Águeda tem direito a um cuidado de saúde de qualidade, de proximidade e por isso que se garanta que este hospital terá continuadamente a sua gestão pública. Disse. Eu chamo a atenção dos cidadãos que acompanham os nossos trabalhos nas galerias, que não se podem manifestar, nem para aprovação, nem para desaprovação. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Muito obrigado, Sr. Presidente. As minhas primeiras palavras são, obviamente, saudação para os mais de 11.000 peticionários que hoje justificam esta discussão e, obviamente, para o seu primeiro subscritor, Gil Nadais, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, pela luta incessante que tem feito ao prol das gentes de Águeda. Mas queria chamar a atenção, porque importa fazê-lo, senhoras e senhores deputados, para a relevância do que hoje discutimos e do seu significado para o Serviço Nacional de Saúde. É que estamos a falar do Baixo Voga, que é a mais populosa NUT 3 da NUT 2 Centro. E o que é que acontece quando uma cidade como Águeda, que é a terceira maior cidade, ombreando ataque a ataque a segunda em termos de população do Baixo Voga, quando essas gentes dessa terra se veem na necessidade de vir à Assembleia denunciar o esvaziamento dos seus serviços. Basta pensar que se as gentes de Águeda o fazem, o que está a acontecer por este país. E tal como o senhor deputado do Bloco de Esquerda me antecedeu, eu queria denunciar a gravidade da situação, referindo também aquilo que foram as notícias de ontem do Serviço de Hematologia que serve todo o Baixo Voga, em que o Sr. Ministro da Saúde se veio manifestar surpreso com listas de espera de 2 anos para hematologia, dizendo ontem que ia investigar aquilo que foi denunciado, quando, senhoras e senhores deputados, há 1 ano atrás, o Sr. Ministro, em ofício que me dirigiu, acusava a recepção e sabia da existência dos constrangimentos e da lista de espera de 2 anos em hematologia. Isto é da maior gravidade e não pode passar sem uma referência e uma censura. Mas aquilo que agentes de Águeda exigem, e diga-se agentes de Estarreja também e agentes de Aveiro também, é que o Centro Hospitalar de Baixo Voga cumpra o propósito para o qual foi criado, que não cumpriu e que não está a cumprir, que é o de potenciar as virtudes de cada núcleo para que a soma das partes resulte melhor do que isoladamente. Ora, é inadmissível que 1 ano envolvido ninguém conheça ainda o plano estratégico para o Centro Hospitalar de Baixo Voga e isso não pode acontecer porque só acontece com a conivência do próprio Ministério da Saúde. E, portanto, eu queria referir
o apoio do Partido Socialista para, com a justa pretensão de agentes da Águeda e, de acordo com as propostas de resolução, também sucede no outro equipamento do Baixo Voga, o Hospital Visconde de Salreu, o Hospital de Estarreja, porque é bom que tenhamos consciência que o acesso condigno a prestações condignas de saúde é uma matéria de cidadania. E os cidadãos de Águeda exigem que, e os cidadãos de Águeda fazem-no de modo justo, acedê-lo a essas condições e que o Centro Hospitalar de Baixo Voga finalmente cumpra a missão para a qual foi constituída, que é precisamente oferecer aquilo que Águeda tem de melhor a potenciar, que Estarreja tem melhor para potenciar, que Aveiro também tenha melhor para potenciar e que finalmente o Ministério da Saúde trate condignamente aquela que é a mais populosa sub-região da região centro e não, como tem feito, aumentando as listas de espera, desnatando e desqualificando os seus serviços de saúde. Disse. Muito obrigado. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Raul Almeida. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Começar por cumprimentar os mais de 11 mil peticionários que contribuíram de forma decisiva nesta participação de cidadania na defesa daquilo que são os seus interesses e, mais do que os seus interesses, os seus direitos fundamentais. O Centro Hospitalar do Baixo Voga, que inclui o Hospital de Águeda, que inclui o Hospital Dom Pedro como unidade central e de maior dimensão em Aveiro, e o Hospital Visconde de Salreu, em Estarreja, é um centro hospitalar que serve uma grande fatia da população do distrito de Aveiro, que serve um importante núcleo de contribuição, de desenvolvimento, de contribuição económica para o desenvolvimento do país e que merece a maior atenção, o maior respeito e todo o cuidado na sua gestão. Nesse sentido, e compreendendo que estes centros hospitalares, que este centro hospitalar em particular, foi criado para o aproveitamento de sinergias, foi criado para aproveitar o melhor do conhecimento, para evitar a dispersão de competências e para pôr em cada hospital daqueles que compõem este centro o melhor, a excelência para servir os cidadãos, é importante e sabemos que é este o objetivo primeiro, o objetivo máximo da tutela, que as coisas assim funcionam. Urge, portanto, cumprir os objetivos designados e definidos pela tutela, torná-los essenciais e perceptíveis, comunicá-los eficazmente à população, envolver as populações servidas na estratégia do desenvolvimento deste centro hospitalar. É importante, e só investindo seriamente no reforço dos laços com a população, que se consiga um dos fatores fundamentais dos serviços de saúde, a segurança, a confiança. É isto que importa estabelecer com este centro hospitalar, com a população desta parte do distrito de Aveiro. É, pois, urgente uma clarificação rápida do plano estratégico do Centro Hospitalar do Baixo Voga. É importante que a população perceba como funciona, para que funcione e que sinta segurança e confiança e que se reveja... Ao Sr. Deputado, se me deixar falar, eu continuo. Muito obrigado. O assunto não é para fazer política, é sério demais. Se me permite. E estamos a fazê-lo. E neste sentido, é importante... Eu posso esperar, Sr. Presidente, não há problema. Senhores Deputados, eu peço que criemos condições de normalidade para o funcionamento, embora reconheça que a alusão que o Sr. Deputado fez numa Câmara Política não é muito cordial, permita-me que lhe diga. Mas peço que os Srs. Deputados assegurem, façam o devido silêncio para que o Sr. Deputado possa prosseguir a sua intervenção. Sr. Deputado Raul Almeida, faça favor. Sr. Presidente, muito obrigado por ter criado as condições. Sr. Presidente, eu reafirmo, o CDS não transforma isto numa querela política e é uma questão de cidadania. E é uma questão de cidadania. E como questão de cidadania, insistiremos sempre em discuti-la até ao fim. A bem do interesse das populações, a bem do cumprimento dos direitos das populações,
a bem da valorização que queremos e que é urgente para o Centro Hospitalar do Baixo Voga. Disse o Presidente. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Cardoso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria desde já aproveitar e saudar todos os aguenses que se encontram aqui hoje nas galerias, o que faço cumprimentando a todos na pessoa do Sr. Presidente da Câmara. Senhoras e senhores deputados, discute-se hoje aqui uma petição apresentada pelo município de Águeda e vários projetos de resolução que recomendam ao Governo a manutenção do Hospital Distrital de Águeda. Quando se criou o Centro Hospitalar do Baixo Voga, ainda no anterior Governo do Partido Socialista, foi transmitida aos municípios Aveiro, Águeda e Estarreja que a fusão assentava numa lógica tripular que garantiria a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, mas também e sobretudo visaria uma maior qualidade e segurança dos cuidados prestados, o que se obteria com a integração de serviços e mediante a complementariedade e a racionalização dos recursos. Esta fusão até foi aceita pelos municípios em causa porque se entendeu que um centro hospitalar não seria uma mera soma de hospitais e assim as três unidades iriam atuar de uma forma complementar e sinérgica, potenciando centros de elevada qualidade técnica em diversas especialidades. Porém, o que se tem vindo a verificar é uma aposta na centralidade de serviços no Hospital de Aveiro. Centralidade que não faz sentido, porque não tem recursos técnicos nem humanos para dar resposta eficaz a este acréscimo de procura. Nem faz sentido, nem se entende estas decisões, porque desta reestruturação, pelo menos por agora, não se conhecem nem melhorias financeiras, nem melhorias nos serviços prestados. A coberto desta centralidade foram-se encerrando e esvaziando serviços quer em Águeda, quer em Estarreja. A petição do município aguedense tem este propósito, que é de todos nós, que é para apelo à defesa e à manutenção dos serviços do Centro Hospitalar de Baixo Voga, nomeadamente dos serviços do Hospital de Águeda. Quanto aos projetos de resolução dos Verdes e do PCP, há de facto pontos e questões com os quais concordamos, bem como do Bloco de Esquerda, mas há algumas considerações de ordem política e marcadamente partidária irão-nos fazer, com certeza, ponderar e alguma reflexão sobre o assunto. Mas importa de ressaltar ainda os seguintes factos. O plano estratégico do Centro Hospitalar do Baixo Voga tem sido uma espécie de tabu. A administração do Centro Hospitalar diz que há um plano, a ARS diz que não há um plano e que se encontra em elaboração. É de facto lamentável esta forma errática, contraditória e obscura à volta do plano que está a ser gizado. Foram atitudes como esta que criaram um clima de incerteza e de desconfiança nas populações, porque de facto desconhece qual será o desenho final que o Hospital de Águeda irá ter após a implementação de todas as medidas do misterioso plano. Mas na prática o que se assiste é de facto ao esvaziamento do hospital, situação mais gritante nas questões da urgência básica. Mas o que é inegável é que o Hospital de Aveiro não tem condições para ser polo centralizador de serviços. As queixas e as inúmeras páginas de imprensa têm demonstrado isso. Mas bastaria ir à Águeda, a Aveiro e Estarreja e ver com os seus próprios olhos. É que se as distâncias entre as três unidades parecem e são curtas e, portanto, facilitadoras da implementação de complementaridades, não podem todo promover a centralidade em Aveiro, porque, senhoras e senhores deputados, Águeda não fica a 20 km de Aveiro. Águeda fica a 40 minutos do Hospital de Aveiro. Espera-se que esta discussão deste assunto tão querido e tão caro para uma população como a de Águeda, que tinha um hospital de referência nacional, quer a nível financeiro, quer quanto à excelência de algumas especialidades clínicas, como era o caso da ortopedia, contribua para que se recentre a discussão do plano estratégico do Centro Hospitalar de Baixo Voga naquilo que presidiu à sua criação e que este promova de uma forma integrada mais e melhores cuidados de saúde às populações que serve, garantir de forma equilibrada a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Senhoras e senhores deputados, é justo uma população como a que entrega ao Centro Hospitalar de Baixo Voga, que sendo das maiores contribuintes nacionais em termos de impostos e de criação de riqueza, mais não peça que a legítima compensação do seu esforço na recuperação e estabilização da economia nacional para a qual a Águeda tem contribuído de uma forma exemplar. E a justa compensação para a Águeda, vou terminar, é ter uma saúde de qualidade. E apela-se assim, com esta petição e todos nós, que de facto se recentralize o plano estratégico e se volte ao espírito que ele obtinha, de forma a que se sirva a Águeda com mais qualidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estas iniciativas, portanto, estes projetos de resolução serão votados amanhã, no período regimental de votações, que terá lugar no final do debate. Estamos quase a terminar os nossos trabalhos, mas ainda não terminámos, Srs. Deputados. O Sr. Deputado Pedro Alves vai anunciar a entrada de iniciativas na mesa e depois ainda anunciarei a hora de trabalhos para amanhã. Sr. Deputado Pedro Alves, faz favor. Obrigado.